Olá, bom dia. Bem-vindo a mais um encontro do Forjando um Legado. Eu vou te convidar a orar comigo alguns minutos. Pai amado, obrigado por esse encontro, obrigado por esse tempo, obrigado porque aqui estamos em contato com a Tua Palavra, em contato com aquilo que ensinaste, aquilo que tens ensinado para nós em nossa vida. Pai, que Tua Palavra seja para nós como uma espada que corta e que aponta o caminho. Que essa leitura que faremos agora e esse estudo seja uma forma de abençoarmos as pessoas que assistem esse vídeo, que ouvem esse podcast no Spotify e que têm contato com a Tua Palavra. Pai, obrigado por Tua presença, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado por toda a Tua provisão e por todo o Teu cuidado com a nossa vida. Abençoa o nosso encontro, para quem entrar aqui ao vivo e também para quem assistir posteriormente. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo então ao nosso canal, ao nosso encontro diário, do encontro do Forjando um Legado. Hoje a nossa palavra será sobre construir a nossa casa sobre a rocha. O que significa isso? Olhando para vocês de Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua obra sobre a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, aqui Deus nos ensina, através da palavra que está em Mateus, que a construção de uma vida sobre a palavra de Deus é como construir uma casa sobre a rocha. A gente atentar aquilo que Deus nos ensinou, através daquilo que Ele escreveu, né? Aquilo que consta na Bíblia, através dos seus profetas, das pessoas que estão nos ensinando, através de tantas passagens que hoje constam na Bíblia. Quando a gente constrói a nossa vida em cima dessas palavras, a gente é comparável a construir uma casa sobre a rocha e construir uma casa sobre a areia. Porque quando a base é sólida, quando a estrutura da base é sólida, a casa perdura. Quando a base é fraca, é uma areia, a casa não consegue ficar firme, né? Então, essa é a palavra de hoje. Por que a gente deve construir a casa sobre a rocha? Por que a gente deve basear a nossa vida em cima daquilo que a Bíblia nos ensina? Porque a Bíblia é como a rocha, a Bíblia é básica, a Bíblia é permanente, a Bíblia é verdade. E quando a nossa vida está baseada em verdade, a vida é sólida, né? Então, quando ele fala aqui nessa passagem a comparação entre as casas construídas de uma forma ou de outra, é aquilo que nos deve fazer pensar sobre que tipo de base estamos construindo a nossa vida, em que tipo de base nós estamos colocando os nossos valores. São as bases, os valores que o mundo nos passa, que a televisão nos passa, que os comerciais nos passam, que os amigos nos falam, ou são bases colocadas sobre aquilo que é verdade, aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que milenarmente tem funcionado para muitas pessoas. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Edificar sobre a rocha é praticar a palavra, é alinhar a vida à vontade de Deus e não à cultura do momento. A casa representa a vida, família, valores, negócios e tudo que estamos construindo, nosso legado, certo? Quando nos baseamos na palavra de Deus, somos lembrados de que Ele já fez em nossa vida. E se podemos lembrar, podemos confiar. Ele é fiel para fazer de novo.
Construir sobre a rocha é confiar em Deus e entregar a Ele a nossa vida com a certeza de que, se Ele já fez, Ele fará de novo. Pense na sua vida quantas vezes você já foi livrado de situações. Quantas vezes alguma coisa que parecia ser ruim, porque não aconteceu de acordo com a sua vontade, com os seus planos, mas que logo depois, ou um tempo depois, se mostrou como a melhor solução para a sua vida. Quantas vezes você foi atrasado por algum incidente na sua casa, no seu carro, no seu deslocamento para ir para algum lugar, e você nem sabe se naquele atrasar você foi livrado de alguma coisa. Quantas vezes você teve respostas na sua vida de situações que não eram a que você esperava, mas que eram a melhor possível na sua vida? Quantas vezes você orou por alguma coisa e essa coisa aconteceu? Quantas vezes você foi curado, ouviu pessoas sendo curadas? Então, se Deus fez, Ele fará. Entendam que se a gente pode lembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida e na vida de pessoas que a gente conhece, se a gente pode lembrar dessas coisas, a gente pode ter certeza que Ele vai fazer de novo. Então, construir a nossa vida sobre a rocha é construir a nossa vida sobre as verdades de Deus. Vamos ver alguns exemplos práticos aqui. Um homem que lidera a sua casa com oração e princípios bíblicos tem estrutura para suportar crises. Quando a gente tem na nossa casa uma postura de, como homem, conduzir a oração, orar agradecendo pela comida na mesa, orar agradecendo pelo dia que se torna realidade da nossa vida, orar pelas bênçãos que temos recebido e que vamos receber ao longo do nosso dia de hoje, orar e agradecer. Quando a gente dá esse exemplo como homem, como sacerdote da nossa casa, a gente está construindo a vida sobre a rocha. O que busca atalhos vive segundo as O que busca atalhos, que vive segundo as emoções ou opiniões passageiras, constrói sobre a areia. Aquele que dá bola para o que o vizinho fala, aquele que pensa que tem que ter o carro melhor que o vizinho tem, aquele que pensa que tem que ter uma vida baseada nos valores que a televisão nos passa, esse está construindo a vida sobre a areia. São mentiras. A verdade, a rocha, é a palavra de Deus. Chris Vallotton diz no livro dele, Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Recomendo-lhe esse livro, é maravilhoso. Que muitas pessoas constroem sonhos em cima de sentimentos momentâneos e não sobre a verdade eterna. O resultado é uma vida instável, emocionalmente vulnerável e espiritualmente rasa. O Bill Johnson nos ensina que o reino de Deus não cresce no terreno da dúvida. Ele cresce onde há entrega total. E essa entrega começa com obediência simples e prática. Construir sobre a rocha é confiar na palavra de Deus, mais do que na experiência passada. Vejam, o problema não é a chuva, o problema é o fundamento. Os órgãos pilares para construir sobre a rocha. Tempo com a palavra. Não se edifica sem fundamento sólido. Há que se ter tempo, gente. Tempo, dedicação de tempo, pegar a Bíblia e ler. Ter um tempo para ler. Orar um pouquinho antes e pedir para que Deus nos revele alguma coisa através daquela leitura. Então, o tempo com a palavra é um tempo que a gente para um pouquinho, pega uma passagem, lê, medita sobre aquela passagem, tenta entender alguma coisa que está escrito ali, procura informação em outros lugares. Tem um chat GPT para nos ajudar para fazer uma consulta sobre uma passagem bíblica. Tem tantos estudos que a gente pode utilizar, tantos livros bons, tantos autores bons que explicam passagens de maneira muito mais clara do que a gente às vezes encontra diretamente na Bíblia, mas a gente deve ler a Bíblia e pedir para que Deus nos revele. O Espírito Santo vai revelar aquilo que a gente tem para aprender com aquela leitura. Obediência prática. Não basta aprender, conhecer, tem que aplicar. Então, se Deus nos fala que é necessário construir sobre a rocha, a gente tem que aplicar esse princípio na nossa vida, no nosso dia a dia. Saber o que tem que fazer e não fazer não traz resultado nenhum. A construção se baseia em ações.
confiança nas promessas, fé firme, mesmo quando os ventos sopram. Quando a gente sabe em quem está baseado, quando a gente sabe quem é o nosso Pai, quem é que nos protege, quem é que nos provê, quem é que nos sustenta, podem vir os ventos, podem vir as tribulações, podem vir as dificuldades. Ele estará conosco e Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito para o nosso melhor. Pode ter certeza, confia, vai dar certo. A presença constante de Jesus. Ele é a rocha, tudo fora dele é areia. Quando a gente entrega o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho a Jesus, quando a gente sabe que é Ele o nosso pastor, a gente está construindo sobre a rocha, sobre a pedra firme. Então, entrega o teu dia ao nosso Pai maior, entrega o teu dia, consagra as tuas atitudes de hoje ao nosso Deus maior, ao nosso Pai maior, ao nosso provedor, ao nosso tudo. Consagra a Ele aquilo que você vai fazer hoje, na tua atividade diária, no teu trabalho, na tua família, na tua saúde. Consagra a Ele. Constrói sobre a rocha. Aí eu vou fazer umas perguntinhas para você pensar um pouquinho. Como estão os alicerces da tua vida hoje? Aonde você está construindo a sua vida? Em que tipo de base? Em que tipo de conhecimento? Em que tipo de relacionamento você está construindo a sua vida hoje? Pensa um pouquinho se há Deus na tua construção, se há rocha como tua base. Você está ouvindo e está praticando? Ou você somente está ouvindo o que deve ser feito e seguindo a vida da maneira que seguia, como sempre fez? Tente pensar na prática do seu conhecimento. Coloque em prática aquilo que você sabe, aquilo que você já sabe através de leitura bíblica, através de discipulados, através do que você ouve na igreja, daquilo que você está entendendo como verdade de Deus. Coloque em prática as verdades de Deus. Na tua família, a tua família te vê como um homem firme ou um homem instável? Você consegue demonstrar uma firmeza de caráter, de atitude, de postura? Como é que é a visão que a tua família tem de ti? É uma visão de um homem que constrói sobre a rocha, que tem a base sólida da palavra de Deus na vida? Ou é um homem volúvel, um homem instável, um homem que vai como as ondas, né, como o vento toca? A gente como líder de nossa casa, a gente como pai, provedor, marido e alicerce da nossa família, nós temos que construir a nossa vida sobre a rocha. Ele é a nossa base. Jesus é a nossa base. Entrega para Ele, confia que vai dar certo. O que eu tenho que realinhar hoje? Então pense um pouquinho, o que você poderia realinhar hoje? Que atitude você poderia tomar hoje que mudaria um pouco, pelo menos, o curso da tua vida? Porque a gente não muda a vida e as decisões e os resultados todos num dia só. A gente pode tomar a decisão de todo dia fazer algo novo, todo dia melhorar um ponto novo. O que você pode melhorar hoje? Que tipo de realinhamento você pode fazer hoje na sua vida para direcionar a sua construção sobre a rocha? Que tipo de conversa você pode ter hoje? Com quem você deve ter essa conversa? Que tipo de postura, de atitude você vai adotar a partir de hoje na tua casa para demonstrar firmeza e força de caráter na tua família? Que tipo de atitude? Você vai conduzir uma oração na hora do almoço, vai pedir para orar e agradecer pela comida? Ou na janta, você vai fazer algum pedido para a tua família sentar contigo e fazer uma oração de agradecimento ao Pai pelo provimento, pelo dia que tiveram? Ou vai poder fazer essa oração agora, antes de sair de casa, e abençoar a sua família? Quem sabe uma bênção ao seu filho que vai para a escola? Quem sabe uma bênção para a sua mulher que vai fazer as coisas dela? Abençoa, declara com a tua boca que hoje, meu amor, tu tens um dia maravilhoso, que hoje o teu dia seja abençoado por Deus, que Jesus conduza teus caminhos. Fale alguma coisa de bom para alguém hoje. É uma maneira de começar a construir sobre a rocha. Uma leitura da Bíblia, quem sabe? Leia a tua Bíblia. Estude um pouquinho. É curto, uma passagem. É pouco, mas é necessário que todo dia se faça um pouquinho.
Qual é a área da tua vida hoje que está sobre areia? Em que parte da tua vida hoje você está construindo sobre areia, construindo sobre uma base fraca? Que tipo de área da tua vida você está construindo baseado em informações falsas, informações que não são verdadeiras, informações que são desvios para a tua conduta? Pensa um pouquinho quem você está ouvindo, quem está dando direção para a tua vida. Há algo sendo construído sobre a areia? Mude esse caminho, passe a construir sobre a rocha. E qual é a atitude prática, além dessa que eu falei, a mais que você pode tomar? Pensa um pouquinho o que você pode mudar hoje, o que pode ser feito no teu dia de hoje para construir a tua vida sobre a rocha que é Jesus. Tenta achar alguma coisa que você possa mudar e coloque em prática. A prática nos dá a construção correta. É a prática, é fazendo, é vivendo, é transformando as ações do teu dia em atitudes melhores. Eu queria te convidar para a gente participar juntos aqui. A gente tem esse encontro todo dia, a sala do Meet está aberta, estou com ela aberta agora nesse momento. A gente tem o Instagram, mas é muito importante que você possa participar comigo e fazer perguntas e contribuir com a tua história. A tua história vai abrilhantar o nosso encontro. Tenho certeza que você tem muito a contribuir comigo e com os outros homens que estão assistindo esse canal, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, seja no Spotify, e você tem contribuição a nos dar. Então vem para cá também, participe comigo, dê a sua opinião e enriqueça o nosso encontro, tá? Obrigado. Vou fazer aqui uma oração final para a gente ter um dia abençoado por Deus. Pai amado, que esses homens que hoje escutaram esse conteúdo possam, na Tua presença, conduzir as suas vidas. Que eles encontrem, Pai, através da Tua presença, do Teu Espírito Santo, da condução do Teu Espírito Santo na vida de cada um, os caminhos necessários, as mudanças necessárias, aquilo que deve ser feito para se encontrar contigo, para alinhar a vida aos Teus propósitos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por esse encontro, obrigado pelo tempo de qualidade que o Senhor proporciona a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Amém. Tenha um dia maravilhoso, meus amigos. Tenha um dia repleto de mudanças, de crescimento, de novidades, de contratos fechados, de prosperidade, de alegria na família, alegria com os filhos, saúde, tudo de bom na tua vida. E em nome de Jesus, eu te abençoo. Tenha um dia maravilhoso. E a tempestade não destrói a casa firmada na rocha. Não tema o vento, revise o fundamento. Essa é a frase final do dia de hoje, do Forjando um Legado. Fique com Deus.